Você sabia que a dívida do Palmeiras com a Crefisa está próxima de 200 milhões de reais? No vídeo de hoje do canal do Nicola te conto essa história. Quero te falar também sobre a treta internacional entre Felipe Melo e Chiellini, sobre a possibilidade de Pablo voltar ao Corinthians num futuro não tão distante. E para finalizar, detalhes sobre o salário de Honda. Você sabia que o Botafogo garante já ter grana para pagar 2 temporadas do Honda somente com seu sócio torcedor? Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal, espero que você esteja bem em casa, curtindo o Domingão em Família. E antes de passar as informações que eu prometi agora há pouco, queria fazer um lembrete. É que a partir das 8 da noite desse domingo, vou fazer uma live diferente. Em vez de contar com convidados que têm feito uma enorme repercussão, nesse domingo eu quero bater papo com vocês. Vocês fazem a pergunta daí, eu respondo daqui. O que eu não souber, via WhatsApp, consulto minhas fontes e vou tentando trazer as respostas para vocês. Combinado? Espero todo mundo a partir das 8 da noite. Quero começar esse vídeo falando sobre a treta internacional envolvendo Felipe Melo e Chiellini. Os dois jogaram juntos na Juventus entre 2009 e 2011 e ao que parece a relação entre eles é péssima. O Chiellini está prestes a lançar uma biografia que sairá nos próximos dias, e nesse livro ele detonou especialmente 2 jogadores. O Balotelli, com quem ele conviveu na seleção italiana, e o Felipe Melo. Chega a chamar o Felipe Melo de maçã podre. Vou ler um trecho da biografia que conta sobre o Felipe Melo. Abre aspas. O pior era o Felipe Melo, o pior dos piores. Não aguento pessoas que não têm respeito e que sempre vão contra tudo. Com ele estava sempre no limite da briga. Falei para a diretoria que ele era uma maçã podre. Fecha aspas. Declaração extremamente forte do Chiellini, que chegou a dizer depois que já não guarda mais mágoa nem do Balotelli, nem do Felipe Melo. Mas, ao que consta, o Felipe Melo não gostou daquilo que ouviu, e em uma entrevista à Gazzetta dello Sport, o jornal italiano, o Felipe Melo chegou a dizer o seguinte, abre aspas, bom, me desculpe, é muito fácil falar dos outros em um livro. Talvez ele ainda esteja com raiva de mim, porque quando fui para o Galatasaray, eliminamos eles, no caso a Juventus, na Champions. Além disso, em nível internacional, ele não ganhou nada. Isso é desrespeito. Certas coisas devem permanecer dentro dos vestiários, fecha aspas. Vou tentar analisar a declaração do Felipe Melo. Não acho que o Chiellini, tendo o currículo que tem um dos maiores zagueiros da história, tá bravo ou chateado com o Felipe Melo por ter perdido um jogo da Champions para o Galatasaray. Também não acho que o currículo dele não é vencedor, como disse o Felipe Melo. Embora o Felipe esteja correto quando diz que as coisas têm que ficar dentro dos vestiários. Pelo menos é essa ética que rege entre os jogadores. Os caras tentam não levar isso adiante, não levar isso para a imprensa. Como que ele está em reta final de carreira e está lançando essa biografia, acabou se achando no direito de fazer tais afirmações bem pesadas, treta fortíssima entre Chiellini e Felipe Melo. Quero falar agora sobre a possibilidade de Pablo voltar ao Corinthians, algo que alguns anos atrás seria inimaginável pela forma como o Pablo deixou o Parque São Jorge. O corintiano vai lembrar que ele estava cheio de moral no clube, o Corinthians negociou sua compra dos direitos econômicos junto ao Bordeaux, que era dono dos direitos econômicos do zagueiro, mas na última hora, por conta do Fernando César, o empresário do Pablo, o acordo acabou não acontecendo. O Fernando queria na oportunidade o pagamento da comissão e das luvas à vista, porque dizia não confiar no Corinthians, alegava que poderia tomar um prejuízo ou que esses pagamentos não seriam feitos de forma correta. O André Sanches e os outros dirigentes do Corinthians ficaram revoltados com a história e nem entregaram ao Pablo a medalha de campeão brasileiro de 2017. O tempo passou e em uma entrevista nessa semana ao Meu Timão, numa live, o Pablo admitiu a vontade e o desejo de voltar ao Corinthians o mais breve possível. Ele tem contrato com o Bordeaux da França até junho de 2021, ou seja, tem mais um ano de contrato. E a partir do fim dessa temporada, ou seja, entre dezembro e janeiro, ele já vai poder assinar um pré-contrato com qualquer interessado. Tem 28 anos de idade, vai completar 29 nos próximos meses e diz que não quer voltar ao Brasil muito velho, só para cumprir tabela ou só para encerrar a carreira. Separei o trecho da live em que o Pablo fala sobre a chance de voltar ao Corinthians. Abre aspas. É uma coisa a se pensar para um futuro não tão distante. Eu já falei isso e com certeza a minha primeira opção será o Corinthians, porque eu comecei uma história lá, muito positiva, mas foi curta, fecha aspas. Nessa mesma entrevista, o Pablo chegou a afirmar que tem vontade de defender um grande clube do futebol europeu para ter a chance de jogar a Champions League com chance de título. Mas ele já se tocou que essa chance é pequena e, diante da falta de oportunidades, vai priorizar a volta ao Brasil para jogar no Corinthians.
Enquanto esteve no timão, disputou 51 partidas, marcou 2 gols e esteve participando de forma efetiva dos títulos do Campeonato Paulista e também do Campeonato Brasileiro. Quero falar agora sobre Honda e o Botafogo, repercutindo uma live muito legal que eu fiz com Carlos Augusto Montenegro na noite desse sábado. Se você não viu, eu vou deixar o link aqui para você assistir. O homem forte do departamento de futebol do Botafogo fez uma série de revelações sobre Yaya Touré, sobre Robin, sobre a importância do Botafogo se tornar uma SA. Ele chegou a dizer que se isso não acontecer, o Botafogo vai correr o risco de virar uma América. Entre outras revelações, separei um trecho importante para destacar para você sobre Honda. Um de vocês perguntou, diante das dívidas do Botafogo, como é que o clube conseguiu pagar o salário do Honda. E o Montenegro fez uma revelação extremamente importante. Contou que o Honda recebe, por temporada, 3 milhões e 300 mil reais. Isso dá mais ou menos pouco mais do que 250 mil reais por mês. Salário bem acessível para qualquer clube brasileiro, levando em consideração que o Honda é jogador de 3 Copas do Mundo, ídolo no futebol japonês e um grande exemplo dentro e fora dos campos. Mas o mais legal dessa história vem agora. Montenegro assegura que desde o momento em que o Botafogo contratou o jogador até a paralisação por conta da pandemia, o Fogão já havia faturado 6 milhões de reais com o crescimento dos sócios torcedores. Ou seja, além de pagar toda uma temporada inteira de salário do Honda, o Botafogo ainda tem dinheiro para pagar mais uma eventual temporada do japonês. Montenegro afirmou que já fez uma série de pagamentos com essa grana extra que entrou, por exemplo, com salários atrasados de funcionários, com pagamentos de luz, custos do Newton Santos, o estádio do Botafogo, além de questões judiciais. E é baseado no sucesso da contratação do Honda que o Botafogo tem convicção de que vai trazer pelo menos mais um grande jogador nos próximos dias. Talvez nas próximas semanas, por conta da paralisação em decorrência do coronavírus. A ideia do Robin está praticamente descartada porque o holandês está aposentado e já deixou isso bem claro ao Ricardo Rottenberg, que é o negociador do Botafogo. Hoje o grande alvo é Yaya Touré. Cheguei a perguntar para o Montenegro sobre a possibilidade de o Touré já ter se acertado com o Levenciano, que é o candidato à presidência do Vasco. O Montenegro foi extremamente irônico, lembrando que o Vasco não paga salários desde o ano passado e que a chance dele se mudar para o grande rival é 0. O Montenegro, inclusive, está bastante confiante de que o Yaya vai ser contratado e esse anúncio vai acontecer em breve. Já ia me esquecendo de uma informação bem importante sobre o Honda. Ele chegou a sugerir à diretoria do Botafogo, em meio à pandemia, que não pagasse seus salários do mês de março. Como ele jogou bem pouco, ele se achou no direito de não receber salários. Mas o Botafogo não aceitou a ideia e prometeu pagar, quando possível, o salário do jogador japonês. Guardei para o fim a informação a respeito do Palmeiras e a dívida com Leila Pereira, dona das empresas Crefisa e Faculdade das Américas. A dívida inicialmente era de 120 milhões de reais. No fim do ano de 2018 passou para 142 milhões de reais e, de acordo com o balanço do Palmeiras divulgado em dezembro, divulgado agora, mas referente a dezembro do ano passado, no fim do ano de 2019, a dívida do Palmeiras com a Crefisa era de 172 milhões de reais. Se aproximando perigosamente dos 200 milhões de reais. Quero te ajudar a entender esse aumento de 142 milhões para 172 milhões, além de contextualizar como é que o Palmeiras faz para pagar essa grana e a que se deve todo esse dinheiro. Só para lembrar que ainda de acordo com o balanço oficial do Palmeiras, essa constituição da dívida de 172 milhões de reais diz respeito a, abre aspas, determinadas transações realizadas como patrocínios foram alteradas para empréstimos vinculados à aquisição de determinados atletas. Fecha aspas. Não entendeu nada? Então vou tentar explicar. A Crefisa durante muito tempo ajudava o Palmeiras na contratação de jogadores. Eram doações que entravam no cofre do clube como publicidade e patrocínio. Só que a Receita Federal multou em 70 milhões de reais a Crefisa. E a partir daí a empresa chamou o Palmeiras e ficou combinado que toda aquela grana emprestada teria de ser devolvida. A Crefisa ainda deu algumas concessões para o Palmeiras, como por exemplo, pagar em até 2 anos a partir do momento em que o jogador for vendido, desde que o Palmeiras não consiga recuperar tudo aquilo que investiu. Então, só para citar um exemplo, o Palmeiras comprou o Borja por 33 milhões de reais. Dinheiro todo emprestado pela Crefisa. Digamos que o Palmeiras vende o Borja por 20 milhões de reais. Vão faltar 13 milhões de reais em relação àquilo que o Palmeiras tinha que pagar para a Crefisa. O Palmeiras vai ter 2 anos para fazer esse pagamento e pode inclusive utilizar com venda de outros jogadores. É importante dizer também ou lembrar que há pagamento de juros que estão relacionados ao CDI, que é uma taxa bastante comum para cálculo dos juros. Esse aumento de 142 milhões para 172 milhões em um ano
tem a ver com os juros, mas também com algumas outras aquisições. A Crefisa ajudou em mais 4 milhões de reais referentes aos pagamentos de luvas, prêmio pela assinatura do contrato, no contrato do Lucas Lima. Teve também mais 16 milhões e 800 mil reais utilizados na compra do Carlos Eduardo. Sim, o Carlos Eduardo, de péssimo negócio, acabou aumentando essa dívida. Dá para dizer que o Palmeiras está encrencado por conta desses 172 milhões de reais. Posso te dizer que não é uma dívida simples de ser paga, mas há bons ativos entre os atletas que o Palmeiras vai vender para devolver esse dinheiro, entre eles o Dudu e o Bruno Henrique. No ano passado, o Palmeiras chegou a recusar 2 propostas, ambas da China, para esses jogadores, e se tivesse vendido os atletas, teria pago 70% de toda essa bolada. Isso mostra que é possível equacionar essa questão sem grandes dores de cabeça, embora vários jogadores comprados com a ajuda da Crefisa não tenham dado certo. Quer um exemplo? O Guerra. O contrato termina em dezembro desse ano, certamente o Palmeiras não vai recuperar o investimento e foram investidos 10 milhões de reais. Fabiano, lateral direito, outro que está jogando no Boa Vista de Portugal, perspectiva zero de compra. O Palmeiras havia adquirido o jogador com a ajuda da Crefisa por 6 milhões e 700 mil reais. São 16 milhões e 700 mil, incluindo Guerra e Fabiano, de um prejuízo que certamente virá. Quais são os outros atletas comprados pelo Palmeiras com a ajuda da patrocinadora? Vamos à lista. Borja, 33 milhões de reais, Daverson, 18 milhões de reais, Lucas Lima, 17 milhões e meio de reais, tem o Luan, zagueiro, de 10 milhões de reais, Bruno Henrique, comprado por 14 milhões de reais, Thiago Santos, 1 milhão de reais, o Palmeiras inclusive já devolveu esse 1 milhão quando o negociou com o FC Dallas, dos Estados Unidos, no ano passado, e para fechar o Juninho, comprado por 300 mil, também já foi devolvida essa grana, o zagueiro foi comprado recentemente pelo Bahia. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nesse domingo. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, dá esse moral, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se que fica sempre por aqui. Aproveita e aperta o sininho porque a partir daí você passa a ser notificado. Toda vez que eu fizer vídeo novo ou live, por falar em live, nesse domingo, a partir das 8 da noite, vocês perguntam, eu respondo. O que eu não souber, repasso para as minhas fontes via WhatsApp e tento esclarecer para vocês. Beleza? Encontro marcado a partir das 20. Até lá, tchau, tchau.